Bem-vindo ao segundo vídeo da Dieta do Cordeiro 2026, servida por mim mesma, Marina Maprilhan Conruian. Eu falo 2026 porque já teve a versão 2025. Na verdade, tudo começou em 2018, quando eu comecei a escrever devocionais, estudos bíblicos sobre a vida de Jesus. Todos os sábados, uma vez por semana, eu escrevia sobre as passagens que compartilhavam o que Jesus fez, ou sobre pessoas que também faziam isso, né, nos evangelhos. E foram 52 semanas, 52 devocionais em 2018. Foi uma experiência muito gratificante, prazerosa, que eu não quis parar e continuei pelos anos seguintes, por 5 anos, cada ano escrevendo algum tema diferente da vida de Jesus. O primeiro, então, foi o que Jesus fez, o segundo foi o que ele falou, tratando das parábolas, dos sermões, o terceiro foi o que ele é, tratando dos seus atributos, o quarto foi o que ele deu, né, vendo o legado que ele nos deixou, as virtudes. E no quinto ano eu fiz um pente fino, passei tudo de novo nos quatro evangelhos, vendo as passagens que ainda não haviam sido tratadas e completei a coleção com 5 partes, ou 5 módulos, ou 5 séries, como queira chamar. E em 2024, esses esboços de sermões, esses devocionais acabaram se transformando nesse livro, O Cordeiro Marinado em Porções. Eu usei uma linguagem, né, metafórica, tipo gastronômica, para dizer que o Cordeiro de Deus, ele é para ser saboreado, ele é para ser comido, introduzido no nosso interior, né? E isso por meio desses 5 pratos baseados nos quatro evangelhos. Como eu disse, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando, o segundo de 264. Espero que você me acompanhe por toda essa jornada esse ano. E no primeiro eu já trouxe uma apresentação bastante completa sobre do que se trata o conteúdo do livro. E hoje ainda é mais uma abertura também, trazendo algumas notas de esclarecimento, né? Como eu disse, ano passado eu fiz um discipulado desse livro, foi um formato diferente, né? Nós tínhamos um grupo que onde eu também montei um cronograma anual com essas 260 porções de uma forma diária para leitura. E aí cada um fazia a sua leitura diária e uma vez por semana nós nos reuníamos virtualmente e compartilhávamos, né, o que aqueles pratos, o que cada um, né, fez a sua própria receita, saboreou, experimentou na própria vida, porque o nosso propósito com a dieta, como eu expliquei, é nos assemelharmos ao modo de vida de Jesus, sabendo o que ele fez para fazer igual, sabendo o que ele falou para estudar, aprender e também ensinar. Então, era Jesus sendo o nosso modelo, né? Fazer ele viver em nós e nós nele. E foi assim que foi ano passado, né? De uma maneira mais presencial, embora no virtual, mas nós tínhamos um contato de um grupo específico que fez esse discipulado. Esse ano eu optei por uma versão mais, talvez assim, livre, né? Embora eu também tenha criado um novo cronograma. Ano passado teve férias, né? Esse ano espero ir direto. E está aqui o cronograma, vou estar compartilhando também com vocês a tela. Aqui, 2026. Então, começamos ontem, 27 de fevereiro, com uma apresentação. Era o dia do livro didático ontem. Então, nós também trouxemos algumas informações importantes antes de dar o início, propriamente dito. E hoje, 28, também vamos estar trazendo algumas notas de esclarecimento. A partir de amanhã, dia 1º de março, então, começaremos na primeira parte, o que Jesus fez,
com esse cronograma aqui. Então, aqui a gente tem os dias, nós vamos completar ao final, cadê? 260 dias, onde estão? Aqui. 264 dias. Vamos terminar dia 17 de novembro, né? E aqui você tem, se você quiser esse material, pode me pedir nos comentários. Nós vamos ter a data, o capítulo. Veja que esse capítulo não está em ordem crescente, ele está na ordem que foi feito ano passado. Há um índice no livro que coloca todos os capítulos numa possível ordem cronológica dos evangelhos. Então, nós fizemos assim ano passado, seguimos o evangelho por ordem cronológica. Esse ano eu vou fazer por parte. Vamos fazer primeiro, ó, já os capítulos das partes estão sim em ordem crescente, tá bem? Então, aqui tem o título do capítulo, né, de quem nós vamos falar, e aqui a página do livro. Também, se você desejar adquirir o livro, se ainda não tem, pode pedir nos comentários. Eu creio que vai estar também o link, se você quiser comprar pelas plataformas virtuais. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Olha, tem muita coisa que nós vamos juntos estar compartilhando, certo? Então, a partir de amanhã, começamos a leitura de cada capítulo. Na verdade, vai ser como um audiobook, né? Do livro. E, como eu falei também, temos outro material complementar, que é esse aqui, perdão, um momento, aqui. Eu fiz os 4 evangelhos em um, né? Também, aqui as datas são do ano passado, mas você pode desconsiderar, porque eu também não sei se você vai estar ouvindo esse vídeo em 2026 ou qualquer um outro ano mais no futuro. A data você que pode definir qual vai ser o seu ritmo, né? Então, aqui tem a porção de cada evangelho. Veja, aqui está Marcos 1 e Lucas 1, de 1 a 4, é onde começam os evangelhos. Então, o Evangelho de Mateus está em roxo, o de Marcos em vermelho, de Lucas em azul e o de João em verde. Então, você tem na mesma porção, se houver, né, a narrativa, por exemplo, aqui só está em Lucas, todas essas passagens em azul. Mas vão ter passagens onde estão os 4 evangelhos ali, ó. Então, eu coloco em cores diferentes para saber o que cada evangelista destacou daquela passagem. Ou então, para referir que também os 4 ou os 3, principalmente os 3 sinóticos, eles tratam daquela mesma passagem. Ok? Então, esse material também, caso você queira, é só me pedir pelos comentários. Deixa eu ver agora onde vamos voltar àquela tela que estamos na abertura, tá bom? Vamos prosseguir. Então, esse é o plano para 2026, que a gente siga esse livro paralelamente aos 4 evangelhos, procurando destacar os pontos da vida de Jesus que nós devemos nos assemelhar, tá bom? Existem vários planos, né, de leitura. Você pode, como eu escrevi esse livro em 5 anos, se você quiser ler um devocional por semana, você vai ter completo em 5 anos, mas vai sentir como foi fazer isso no original, né? Ou você pode fazer em um ano ou de uma vez, aí fica ao seu critério. Como eu me apresentei ontem, eu escrevi também outros livros de poemas, e um deles é de datas comemorativas. Então, geralmente, você vai notar que a cada capítulo eu posso até fazer alguma referência à data comemorativa daquele momento. Então, não estranhe se você ouvir falar sobre Páscoa, por exemplo, quando você estiver fora dessa data, né? É porque na ocasião que foi escrito, eu fiz menção, ou às vezes até eu escolhi propositadamente um tema que relacionasse com a data comemorativa daquela semana. Outro esclarecimento é que o que Jesus fez e o que Jesus falou, eles têm mais base nos 3 primeiros evangelhos. E o que ele é,
tem mais base no Evangelho de João, que está mais preocupado com os títulos de Jesus, mostrar quem ele é. E a parte do que Jesus deu, honestamente, quando eu escrevi, eu fiz mais assim, não tanto aprofundando nos evangelhos. Eu quis muito escrever sobre virtudes, por exemplo, o fruto do Espírito, cada um dos gomos, sobre fé, sobre sabedoria, graça, misericórdia. São 52 virtudes como essas que eu sempre quis desenvolver sistemas com bases bíblicas. Então, nessa parte, eu englobo a Bíblia inteira para embasar cada uma dessas virtudes. Mas quando eu compilei no livro, por estar sendo a proposta dos 4 evangelhos, eu procurei nos 4 evangelhos alguma referência que pudesse encaixar nesses devocionais também da quarta parte, ok? Mais algum esclarecimento? Eu creio que é isso. Eu quero dizer que o livro não foi lançado por nenhuma editora, foi uma produção independente, né? Minha equipe é de amadores, amadores em dois sentidos, aqueles que amam o que fazem, né? Amadores, e amadores porque não somos profissionais, fizemos algo espontâneo, algo voluntário, dentro das nossas habilidades naturais. Então, pode acontecer de você encontrar no livro alguns erros de digitação ou até mesmo de diagramação, ortografia. Peço perdão desde já, mas com todo amor e respeito, se você puder colaborar e fazer menção dessas correções, também pode me ajudar. Tanto ficarei feliz com essas contribuições para corrigir, como também com os incentivos, né, os elogios, de forma a saber se esse conteúdo está realmente abençoando a sua vida. Então, a cada semana, se você quiser compartilhar nos comentários qual está sendo a sua experiência fazendo essa dieta, vai ser uma confirmação de que o Senhor está também te abençoando. Eu quero dizer que eu tenho feito isso em oração, em obediência ao ID, né, de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então, se você está começando agora e sabe que tem pessoas que precisam desse discipulado, precisam conhecer a vida de Jesus para se serem transformados, né, novamente a sua imagem e semelhança, compartilhe esse vídeo, esse propósito com essas pessoas, né? Toque aí o sininho, inscreva-se no canal, para que você também não perca nenhum deles. Todos os vídeos eu pretendo colocar diariamente às 7 horas da manhã. Então, todas as manhãs, como o versículo de Ezequiel que eu coloquei ontem, se você não viu a apresentação de ontem, tem que ver. Vê aí no canal que está à disposição, tá bom? E agora eu gostaria também de ler um poema que eu escrevi, um poema que mostra esse conteúdo, né? O Cordeiro Marinado em Porções, como um panorama poético em 5 estrofes relacionadas aos 5 temas das séries. Então, perceba aqui pela tela os negritos, né? Deus fez, Jesus fez, o Senhor fez. Então, ele fez e agora nós faremos. Então, todas as estrofes têm essa ideia aqui, né? De colocar o que Deus fez no Antigo Testamento, o que Jesus fez nos Evangelhos, o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e o que nós temos que fazer, né? Isso porque a primeira parte é o que ele fez, e assim consecutivamente com o que ele falou, com o que ele é, com o que ele deu e com o que ele completou. Então vamos seguir aqui esse poema comigo. Deus fez no Gênesis o milagre perfeito de toda a bela criação, transformando com suas mãos o barro da água no primeiro homem Adão. Jesus fez seu primeiro milagre contado no Evangelho de João, transformando em Caná a água do barro em vinho de primeira mão. O Senhor fez muitas boas obras e grandes milagres registrados, sim. O Pentateuco conta as maravilhas e sinais do divino em ações sem fim. Como nos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva vivia cheia de prodígios, sim. Pois, como antes ele fez, agora nós é que obras maiores faremos, outros sim.
Deus falou no passado muitas vezes por meio dos seus servos, os profetas, comunicando de muitas maneiras ao seu povo instruções bem claras e corretas. Jesus falou também ao mundo como verbo, a palavra viva para os exegetas, transmitindo seus lindos ensinos em sermões diretos e parábolas indiretas. O Senhor falou palavras de vida eterna em seus mandamentos e promessas. De Isaías até Malaquias, temos os 17 livros com advertências bem impressas. Da mesma maneira, as bases apostólicas foram todas por cartas em remessas. Pois, assim como antes ele falou, agora nós falamos tudo, a todos, bem às pressas. Deus é muito além do que a poesia do salmista tentou em estrofes descrever. Nem mesmo a sabedoria de Salomão e a retidão de Jó conseguiram abranger. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Porém, a revelação encarnada do grande Eu Sou nem tudo pôde conter. O Senhor é indecifrável em títulos e atributos formulados por meros humanos. Do princípio até o Apocalipse, ele é de eternidade em eternidade há anos. Descobrir quem é o Senhor de fato e em verdade só mesmo em outros planos. Pois, assim como ele é, seremos nós semelhantes a ele sem quaisquer danos. Deus deu um legado transmitido de gerações a gerações em seu testamento. Mais que uma terra prometida, uma nação de reis e sacerdotes do momento. Jesus deu as moradas eternas a uma nova raça eleita e dotada de virtude e talento, transformada pelo poder do Evangelho, dado como boas novas de livramento. O Senhor deu o que nenhum outro poderia dar aqui ou em qualquer outro lugar. Uma riquíssima herança distribuída na antiga aliança e na nova complementar, fazendo-nos tomar posse de bênçãos e valores do reino de Deus sem vacilar. Pois, assim como Ele deu, temos nós agora em abundância para também partilhar. Deus completou assim a sua obra em Cristo Jesus, que é o Verbo a nós enviado. O que ele fez confirma o que falou, e por ser quem ele é, pode dar o que foi dado. Jesus completou também assim a sua missão como Filho do Homem exaltado, fazendo o que falava e dando do que ele era, até voltar como subiu glorificado. O Senhor completou a história de Gênesis a Apocalipse, do passado ao futuro. O enredo da salvação redentora que agora com letras em versos e rima eu estruturo, respondendo às principais questões da vida que em nenhum outro mais procuro. Pois assim como ele completou, nós concluiremos a jornada na luz, não no escuro. Amém? Que esse poema revelado aqui transmita toda essa ideia de todo o propósito dessa jornada. E amanhã, então, a dieta de fato irá começar na parte 1, a primeira de 5, com o que Jesus fez. E o capítulo 1 de 52 dessa parte será de Lucas. Então, vamos seguir com essa tela por 52 dias na parte 1. Porque a parte 1 é o que Jesus fez. Vamos ver as ações, suas obras, 52 milagres. João falou disso dizendo: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, vem aí muita coisa que Jesus fez, algumas que eu escrevi no livro, algumas que João escreveu no Evangelho, mas que já vão muito nos abençoar. Depois que acabarmos as 52
porções desta parte, primeira, vamos entrar para a segunda parte, que é o que Jesus falou. E essa segunda parte vem as instruções, seus ensinos. Vamos tratar de 52 parábolas e sermões. Como diz em João 7,46, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Então, não tem outro que falou, só ele tem as palavras de vida. Vai ser maravilhoso estudarmos sermões por sermões, parábolas por parábolas, termos a instrução direta do que o nosso Jesus falou. Em seguida vai vir a terceira parte, com o que Jesus é, e será a revelação, com seus atributos, 52 títulos, revelando quem Jesus é. João também disse isso no capítulo 13, versículo 19. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. O eu sou, o que Jesus é? Ele é o eu sou, ele é tudo, ele é muito. Não tem palavras, não tem limites em 52 títulos apenas, jamais conseguiríamos cobrir todas as suas atribuições. Então, venham procurando realmente ver quem Jesus é. Vamos para a quarta parte depois, com o que Jesus deu. Então, também vamos ver as virtudes, o legado que ele nos deixou, justamente para alcançarmos essa transformação. Ele não nos pediu para imitarmos ele, para sermos como ele, sem nos dar o poder para isso, as virtudes para isso. Então, ele já nos dotou de tudo que podemos ter para sermos como ele. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Sabe o que é participar da sua glória? É a nossa herança, a nossa riquíssima herança, porque somos co-herdeiros com Cristo. Então, temos muito a que tomar posse de todo esse legado que ele nos deixou. E, por fim, vamos para a quinta parte, que é o que Jesus completou. Essa parte vai tratar de assuntos gerais, incluindo esses 4 que nós já vimos. São 52, mais 52 temas, para que a gente alcance aí a glorificação completa da obra de Jesus. E poder dizer, como ele disse em João 17,14: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, nós também temos que glorificar a Deus em toda boa obra que Ele nos deu para completar, para fazer como Jesus fez, como Jesus falou, como Jesus é e como Jesus deu e como também Ele completou. Ele é nosso exemplo. Então, essa é a nossa proposta. Espero te ver amanhã aqui também. Se Deus quiser, até lá. Deus abençoe.